que você faz quando a vida te desaponta? O que a gente faz quando a vida nos surpreende negativamente? A gente sabe que os dias hoje são difíceis, muita gente tem passado dificuldades financeiras, muitos amigos nossos têm conversado com a gente, e é uma constante nas nossas conversas hoje, algumas dificuldades que nós todos estamos passando, né? Mas o que fazer diante dessas dificuldades é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Se somos seguidores de Jesus, se somos discípulos de Jesus, como que a gente lida com essas situações? Como eu costumo dizer, a Bíblia está cheia de exemplos, de histórias de pessoas seguidoras de Jesus, ou de Deus, no caso do Velho Testamento, que também passaram por momentos muito difíceis, de dificuldade, de desapontamentos com a vida, e que aprenderam coisas importantes, que nós vamos tentar aprender juntos hoje. Mas eu quero começar compartilhando uma história comum, que já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu e a Kelly, nós estamos no ministério de pregar o Evangelho desde 1998, bem antes da capela. E desde que nós tomamos a decisão de servir a Deus, nós assumimos todos o bônus e o ônus disso, né? As dificuldades todas disso também. E nós sempre recebemos na nossa casa, todas as casas que a gente morou, pessoas, atendemos pessoas, cuidamos, ajudamos, né? E algumas vezes já aconteceu comigo de, por exemplo, eu ser procurado por um casal que está de mudança para Londrina, precisando de ajuda, e precisando dos relacionamentos, precisando de trabalho, precisando de recursos, e a gente resolver ajudar, abrir a nossa casa, receber as pessoas, trabalhar durante meses, às vezes, para conseguir encaixar essas pessoas, e aí, de repente, a pessoa já arruma um outro tipo de rumo na vida, como um outro tipo de trabalho e tal, e daí vira as costas para a gente. E às vezes quase que se torna inimigo, assim, você não vê nenhuma gratidão, você não vê nenhum reconhecimento, não que a gente faça alguma coisa por gratidão, mas eu não sei se você já experimentou isso, talvez eu estou falando, você está lembrando de alguma situação, de pessoas que te desapontam, como já nos desapontaram. Você fala, pô, você ajuda, você faz isso, você faz aquilo, de repente a pessoa vira as costas e parece que vira seu inimigo. É uma coisa frustrante. Alguém já experimentou isso alguma vez? Só eu? Ah, não, tá, tem mais gente. É frustrante. E você fica desapontado, você fala, puxa, mas que coisa chata. Não vale a pena ser legal. Você começa a pensar um monte de bobagem, né? Mas isso é uma coisa que acontece. Mas enquanto eu estou falando isso, talvez você esteja se lembrando de algum desapontamento que você está vivendo hoje, ou que você viveu. Talvez pela situação do país, política do país, talvez você está vivendo um desapontamento com a sua profissão. Quem sabe você se preparou, você estudou, você batalhou, você varou noites se preparando para fazer o que você faz hoje, para terminar uma faculdade, e para começar a arrumar o primeiro emprego e o segundo emprego, aí hoje você vê que o trabalho seu não está sendo suficiente para te sustentar, e quem sabe você não está nem mais na sua área, naquilo que você dedicou tanto tempo, porque de alguma forma você se desapontou com a situação do país, com a situação econômica, com o seu próprio emprego, com as oportunidades que te deram. Mas muitas coisas, às vezes até piores, acontecem com a gente. Talvez alguns aqui de vocês, ou de nós, tenham sofrido esse desapontamento com pessoas da própria casa. Você investiu no seu casamento, você sonhou a vida toda, se preparou, comprou um vestido de noiva, casou de branco, seu sonho era ter uma família, e aquela pessoa que você escolheu, que viveu com você, de repente, por qualquer coisa, trocou a sua família por uma outra, ou você por uma outra pessoa, e aquela pessoa que você mais confiava te desapontou e te deixou frustrado. Ou
O contrário também é verdadeiro. Às vezes o marido trabalha que nem um louco para sustentar a casa, para manter tudo equilibrado, e trabalha tanto, que uma hora ele chega em casa e a mulher já não está mais, porque ela foi embora com outro que não trabalhava tanto, que tinha tempo para ela, e você fica arrebentado, frustrado, destruído. Eu sei que por muitas razões nós somos desapontados com essa vida. Não só por ingratidão, mas por traições, por mentiras, por roubos, pessoas que roubam a nossa paz, roubam o nosso dinheiro. Agora há pouco, antes de começar o culto, parei para conversar com algumas pessoas, 2 delas passando por uma situação difícil agora, uma econômica, onde está havendo quase nenhuma possibilidade de reação, a outra na área da saúde, lidando com uma doença complicada. Estamos aqui, juntos, passando juntos por momentos de desapontamento. E o que acontece com a gente quando a gente fica desapontado, quando a gente fica frustrado? Geralmente a gente quer resolver as coisas com as nossas forças. Quando você se desaponta, quando você está muito frustrado, você pensa que quanto mais você fizer, mais resultado você vai ter. Então você trabalha em dobro, você faz tudo em dobro, você não para mais, você entra numa correria maluca, você não tem tempo para mais nada, aí você conhece até Deus, mas aí você não tem tempo mais de ler a sua Bíblia. Porque se você não fizer, se você não correr, se você não for de um lado para o outro, se você não enlouquecer para resolver, sabe aquela coisa de circo, de malabarista, que começa a equilibrar um prato aqui, outro aqui, outro aqui. Vocês já viram isso em circo, né? Não, só eu que vi. Alguém viu? Ah, tá. Então o cara fica equilibrando aquele monte de prato, a vida da gente começa a ficar assim, né? Você corre aqui, dá uma rodadinha aqui, depois você corre aqui, dá uma rodadinha aqui, aí você roda ali, o do meio está caindo, aí você vem aqui no de trás. A vida da gente começa a ficar assim. Você corre de um lado para o outro e parece que a coisa não adianta, não resolve, e o seu pensamento continua o mesmo. Quanto mais eu correr, mais eu vou conseguir. E aí, às vezes, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo, você quer de Deus uma solução imediata. Você não quer nada com tempo, você não tem tempo para esperar. Então, você olha para o seu Deus como se fosse uma máquina de Coca-Cola. Você põe a moeda e sai a sua bênção. Você quer um resultado rápido, você ora agora, você quer que amanhã Deus te dê uma resposta. Então, as pessoas começam a correr atrás de soluções rápidas. Domingo passado, eu saí aqui do culto, a gente foi para casa, comemos, aí eu e minha filha assistindo televisão, para dar aquela acalmada, né, para poder dormir. A gente está assistindo televisão, aí 2 pastores falando uma coisa que eu vou contar para vocês vão achar que é piada. O cara falando assim, ele pegou uma cestinha e falou assim, olha, nós temos aqui um lenço umedecido com as águas do Rio Jordão. Então, para você levar esse lencinho umedecido, o cara pegou aquele lencinho que você compra em farmácia, assim, rasgou, assim, abriu o lencinho e falou, olha, esse lencinho você leva para sua casa e passa na sua doença que você vai ser curado. Aí ele falou uma coisa pior, minha filha está aqui de testemunha. Ele falou assim, aí você passa no seu celular para você receber uma chamada que vai mudar a sua vida. Eu falo, gente, tudo bem, nós fomos lá para um outro extremo, mas de uma certa forma a gente quer assim uma solução rápida, um lencinho umedecido que você passe no seu problema e ele vai embora, né? Só que Deus tem uma diferença em relação a gente. Deus é um Deus eterno. O tempo para Deus tem um outro valor. Toda a correria nossa, de um lado para o outro, tudo que você quer fazer rápido e dar conta, às vezes, Deus fica olhando e esperando você dar uma acalmada, para Ele poder falar com você. O tempo de Deus é outro. Você imagina um Deus eterno, que o passado, o presente e o futuro, para Ele é a mesma coisa, é tudo sempre. É tudo presente para Deus, porque Ele é eterno. Deus não se comove com a sua correria. Eu lamento te falar isso. Deus não se comove com a sua correria. Deus não se comove quando você fala, nossa, estou abrindo mão de tudo, não estou nem fazendo exercício, não consigo nem gastar tempo mais com meus filhos, porque eu preciso fazer isso e aquilo. Deus não se comove com isso.
Deus anda num outro ritmo. E Ele quer ensinar para a gente na noite de hoje que a gente pode andar num outro ritmo. E o próprio Jesus, num determinado momento da vida dele, Ele disse assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei o quê? Descanso. Eu queria que hoje à noite a gente ficasse assim, bem tranquilo, bem à vontade. Eu comecei mais cedo, ninguém precisa ter pressa de ir embora, mas eu queria que a gente conversasse hoje, que a gente interagisse hoje. Eu quero fazer uma pergunta bem honesta e quero uma resposta bem honesta de vocês. Quem aqui hoje se sente cansado e oprimido? Levanta a sua mão. Eu estou levantando a minha mão, porque tem áreas da minha vida que eu me sinto cansado. Então tem muita gente se sentindo cansado e oprimido. Jesus fala assim: você está cansado, você já não aguenta mais, você está se sentindo oprimido pela vida, eu lhes darei descanso. Você pode falar amém? Amém. Sabe o que significa amém? Amém significa que assim seja feito. Se você ouviu uma coisa que você acha assim, puxa vida, eu queria que isso fosse feito na minha vida, que assim seja feito. Então Jesus está falando assim, tem um descanso preparado para você e para mim, para todos nós que seguimos a Jesus. Tem uma forma de você deixar de ficar tão cansado e se sentir tão oprimido pela vida. É Jesus que está prometendo isso. Olha o que ele diz no versículo seguinte, ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo, os meus ensinamentos, as coisas que eu quero te ensinar, tomem sobre você e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Semana passada, nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus veio a esse mundo com um único plano, nos reaproximar de Deus. Ele veio nos libertar dessas coisas, desse nosso cansaço, dessa opressão, dos pecados. Ele veio nos libertar de nós mesmos, das nossas mazelas, das coisas que a gente faz e não compreende, das mentiras do mundo, das traições, dos roubos, das pessoas de mau caráter. Jesus veio nos libertar de tudo isso e nos reaproximar de Deus. É isso que Ele veio fazer. Então, esse Jesus que veio fazer isso, veio com esse objetivo, Ele está falando assim, tem um lugar para você e para mim, de descanso, onde você vai andar num ritmo diferente desse que você está andando, onde as suas angústias, as suas aflições vão ser tratadas de uma outra forma, num outro ritmo, num outro andamento. É isso que Jesus promete para mim e para você. E é disso que nós vamos falar hoje, vamos tentar aprender um pouquinho com a palavra de Deus, como conseguir esse descanso, qual que é a forma de você entrar nesse descanso. Eu imagino que alguns de vocês estão ansiosos por essa resposta. Não fique ansioso. Nós estamos falando de entrar num outro ritmo. O apóstolo Paulo, lá nas suas cartas aos Filipenses, ele diz o seguinte, olha, se não é isso que a gente precisaria para as nossas vidas. Ele fala assim: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Quantos de nós sabemos exatamente do que Paulo está falando? Quantos de nós já tivemos fartura e passamos necessidade? Talvez muitos de nós estamos nesse momento passando necessidade. Paulo falando assim, eu sei o que é isso. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade, eu aprendi um segredo de ser feliz em toda e qualquer situação. Não é isso que a gente quer? Não é isso que você vai falar, não é isso que eu quero o prêmio da Mega Sena. Tá bom, eu entendo isso. Na verdade, o prêmio da Mega Sena, ou seja lá o que for, não vai resolver a sua angústia, porque se você tiver com uma doença, o prêmio não vai fazer nada, ou
Não é isso que vai mudar a sua vida. O que Paulo está falando, ele descobriu um segredo, algo que o deixa feliz, em paz e contente em qualquer situação. Com muito dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde. É isso que a gente quer aprender. Bom, eu não vou esperar mais nem um minuto para falar sobre isso. É o apóstolo Paulo que fala sobre isso. Só que numa outra carta dele, quando ele escreveu ao povo de Éfeso, então está lá no livro de Efésios. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você anotasse alguns versículos nessa passagem. É Efésios capítulo 1 mesmo. Paulo abre a sua carta aos Efésios dizendo o seguinte, no versículo 18 e 19, ele fala assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele, Deus, os chamou. Paulo está falando assim, eu chego a orar por vocês, para que vocês consigam entender isso que eu vou falar. Eu oro para que vocês entendam isso, para que isso cristalize dentro de vocês. Por quê? Existem riquezas para a qual Deus os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, as coisas que estão reservadas para nós, os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está falando o seguinte, esse versículo parece um pouco complicado, mas não é. Paulo está falando, eu quero que vocês sejam iluminados, eu oro para que vocês entendam, compreendam a esperança pelo qual Jesus nos chamou. Por que Jesus veio a esse mundo? Eu quero que vocês entendam profundamente, porque há riquezas prometidas para nós, e quando fala riqueza, não precisa significar exatamente a sua conta bancária, mas esse tipo de riqueza que Paulo descobriu, que o deixa feliz em toda e qualquer situação, tendo muito, tendo pouco. Porque nós sabemos, e Jesus disse que as tempestades vêm para os bons e para os ruins, as tempestades vêm para aquele que tem a sua casa edificada na rocha, para aquele que tem a casa edificada na areia, a tempestade vem para todos. As circunstâncias difíceis vêm para todos. É a forma como nós reagimos que faz toda a diferença. E Paulo está orando por nós, para que a gente entenda isso. E aí no versículo 20 ele diz assim, ele começa a explicar isso para nós. Ele fala assim, esse poder, ele, no caso Deus, esse poder Deus exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Paulo está falando que Deus mandou Jesus e Ele enviou esse poder das riquezas e tudo, esse poder incomparável que o versículo 19 diz, Ele colocou esse poder, Ele usou sobre Jesus para ressuscitar Jesus dos mortos. É um milagre que jamais foi feito na face da terra, uma ressurreição, uma pessoa que falou assim, eu vou morrer e no terceiro dia vou ressuscitar. Deus usou esse poder para ressuscitar Jesus. E aí, depois de ressuscitar Jesus, Deus o colocou muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Quer dizer, depois que Deus ressuscitou Jesus, Ele deu a Jesus todo o poder, porque Jesus foi fiel até a morte. E aí Jesus recebeu de Deus todo o poder e toda a autoridade sobre tudo que você conhece, acima de todas as coisas. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Quantas coisas Deus colocou debaixo dos pés de Jesus? Todas as coisas. Vamos falar isso? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Vamos falar isso junto? Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu vou tentar explicar isso de uma forma, eu vi um pregador fazendo isso, eu achei muito simples e muito legal, eu vou repetir para vocês o que ele usou. Ele usou uma cadeira, assim, para explicar o seguinte. O que Paulo está tentando falar é que depois que Deus ressuscitou
Jesus dos mortos? Está lá em Efésios 2, lá diz o seguinte, que Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, Paulo explica que nós estamos em Cristo quando nós o recebemos. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, e quando você recebe Jesus, quando você crê e aceita Jesus, você está em Cristo, junto com Cristo, nas regiões celestiais, onde nós acabamos de ler. Então, quando Jesus estava ali na cruz, perto de morrer, nas suas últimas palavras, na sua última palavra, ele disse uma palavra que eu já disse aqui para você, ele falou assim, tetelestai, está consumado, isso é grego, ele falou, está consumado, acabou. Jesus cumpriu ali na cruz exatamente o que Deus tinha pedido para ele fazer. Ali, tudo se encerrou. O seu pecado, sua doença, as suas maldições, tudo foi crucificado com Jesus aqui naquela cruz, e ali ele encerrou o seu ministério de perdão dos pecados. E aí Deus, depois de ressuscitá-lo dos mortos, o colocou nessas alturas. Então, em Efésios explica o seguinte, então, depois da morte de Jesus, Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando Jesus Cristo e levando-o de volta para o céu, para ocupar um lugar à sua direita, lugar de honra nas regiões celestiais. Nesse momento, Deus colocou todo o poder do universo sobre Jesus. Todo o poder do universo. Deus colocou em Jesus Cristo num poder muito acima de todo governo e autoridade, é o que diz Efésios. E de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir, no presente e futuro, todo o poder foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Então, a minha pergunta para você hoje é a seguinte: aonde está a sua doença? Aonde está a sua crise existencial? Aonde está o seu problema financeiro? Aonde está a sua angústia? Os seus medos? Eles estão debaixo dos pés de Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus. E nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais e espiritualmente. Então, tudo já foi feito por Jesus. Então, esse é um lugar de descanso. Descanso. De você saber que tudo já foi feito. Não há nada, nenhuma correria que você possa fazer que vá mudar a situação, a não ser descansar em Jesus. A melhor coisa que você pode fazer é descansar em Jesus, em Deus. Crer que todo o poder está sobre Ele. E que tudo já foi feito, que sua correria é inútil, correr de um lado para o outro. O que acontece é que a gente fica ouvindo vozes, que se você não fizer, não é isso, você fica ouvindo vozes, se você não fizer, ninguém vai fazer. Você corre para um lado, faz isso, faz aquilo, se você não acordar cedo, se você não acordar mais cedo ainda, se você não levar isso e levar aquilo e arrumar um outro emprego e 3 empregos, não vai dar certo. Essas são as vozes que a gente fica ouvindo. Que a gente precisa ser forte, que a gente precisa disso, a gente precisa ser aquilo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Silêncio, 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 tudo já foi feito, tudo já foi feito. Acalma o teu coração, tudo já foi feito. Eu falei que eu queria que vocês participassem hoje. Ninguém vai fazer um papel mais ridículo do que eu, porque eu estou aqui na frente, sentado numa cadeira, então ninguém vai fazer um papel mais ridículo que eu. Eu queria que vocês fizessem assim, ó. Você está ouvindo aí uma voz, se você não fizer, tá lá, faz assim, ó, respira fundo, faz assim. Vamos fazer todo mundo? Estou falando, eu sou o primeiro, então ninguém vai fazer mais ridículo do que eu, tá? Respira fundo, ó. Silêncio, silêncio. Acalma o seu coração, Paulo, acalma o seu coração. Acalma o seu coração. Tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Existe um lugar de descanso para mim e para você, em Jesus Cristo.
É claro que eu não estou falando que amanhã então não vou trabalhar, não é disso que eu estou falando, e eu imagino que vocês estejam entendendo. Eu espero que vocês estejam entendendo. Estou falando de uma posição, gente, espiritual, emocional e física em Jesus. Vou repetir. É uma posição espiritual, emocional e física em Jesus. É um descansar físico, emocional e espiritual. É disso que Paulo está falando. Quando ele consegue estar em paz e feliz em toda e qualquer circunstância, é disso que ele está falando. É o que foi prometido aqui para você. Então, suas angústias, suas decepções, suas frustrações, as minhas frustrações, todas já foram vencidas pelo poder de Jesus Cristo. Eu preciso confiar nisso, confiar e descansar em Deus. Porque a minha correria não vai resolver isso, mas se eu entrar nesse estado emocional, espiritual e físico de descansar em Deus, as chances de você ter uma solução para seus problemas é muito, muito, muito maior. Eu estou tão tranquilo hoje, que eu vou pedir para minha esposa vir aqui cantar uma música agora, no meio dessa palavra. Que vai falar ao coração de vocês. É uma música muito linda, que é essa mesma mensagem em forma de música. Você pode fazer isso por nós, querido? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Você só resolve alguma coisa na sua vida confiando em Deus. Você só resolve as suas angústias, seus medos, suas aflições, descansando em Deus, confiando que Ele enviou Jesus para fazer tudo, para levar todas as nossas dores, nossas maldições hereditárias, doenças, ansiedades, medos, tudo naquela cruz, tudo Jesus já fez por mim e por você.
Nosso papel é descansar, é confiar nesse Deus, que nos amou desde sempre, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus nos amou. E a maior demonstração do seu amor foi enviando Jesus. E sobre esse Jesus, todo o poder reside. Então, eu e você, nós precisamos aprender a confiar, a descansar. E sabe o que acontece? Quando você aprende, quando você não só entende, mas quando você começa a exercer isso. Eu vou repetir, o que é o isso? É uma posição física, emocional e espiritual de descanso em Cristo, confiando de que todo o poder resiste sobre Jesus Cristo. E tudo foi levado com Ele naquela cruz. Então não há nada que a gente possa fazer para mudar as coisas à nossa volta, a não ser descansar que Deus pode fazer isso por nós. Que Jesus, o poder de Jesus pode fazer isso por nós. Então sabe o que acontece quando você chega nesse ponto de encontrar descanso? Você olha para as suas aflições com um olhar completamente diferente. Você olha para a cena política do país com um olhar completamente diferente. Você olha para a sua situação, para a sua conta bancária com uma outra situação, e fala, não está legal, está difícil, está corrido, mas isso não vai roubar a minha paz, porque não vai adiantar nada. Isso não vai me tirar da minha confiança em Deus, porque não vai adiantar nada, só vai piorar. Isso não pode me afastar de Deus, porque isso só vai complicar mais. Então, quanto mais pesada tiver a vida, mais próximo de Deus a gente precisa estar. Porque ali existe um descanso verdadeiro, porque na sua correria, na minha correria, a gente não consegue descansar. E eu queria encerrar lendo um salmo junto com vocês. Eu falei que hoje o dia seria diferente, que a gente vai participar junto. Eu quero a participação de todo mundo nessa leitura aqui, porque o salmista Davi, ele está falando lá atrás, muitos anos antes de Cristo, ele está falando desse lugar de descanso também. O salmista Davi diz, lá no Salmo 91, ele fala assim, aquele dentre vocês que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, sabe o que diz quem faz isso? Pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu quero saber se você pode dizer isso hoje, junto comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, aquele que pode dizer isso, eu quero descansar aos pés do Altíssimo. Esse pode dizer ao Senhor assim, diga comigo se você puder, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Não me convenceu. Não me convenceu. Você quer entrar nesse descanso? Você quer entrar nesse descanso? Deus precisa ser a sua fortaleza em quem você confia de verdade. Então eu quero ouvir você repetir isso a todo pulmão agora. A todo pulmão. Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Eu estou falando isso para o mundo espiritual. Eu estou falando para as nossas emoções, eu estou falando para a sua saúde física. Deus é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É nele que nós confiamos, Ele é a nossa fortaleza, é o único que pode nos livrar. Por isso é tão importante. Vamos falar de novo, gente, por favor, está muito fraco ainda. Deus, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém. Por causa disso, porque você pode descansar nesse Deus, por causa disso, Davi diz, usando a boca de Deus, Davi fala como se Deus estivesse falando, né? Quer dizer, eu vou usar a boca de Davi, me desculpa, para falar o que ele diz em seguida aqui. Ele diz assim, que por causa disso, porque você descansa nesse Deus, Ele, Deus,
o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Você pode dizer que assim seja? Que assim seja. Vamos falar assim, que assim seja. Eu não sou um incentivador da gente ficar toda hora falando aleluia, não sei o quê, não sei o quê. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala sem pensar, quando começa a ficar automático. Então eu não gosto de coisa automática. Eu fui numa igreja esses dias com a minha esposa, a gente foi tocar lá, tinha alguns que estavam lá comigo, que estão aqui, que o pastor estava pregando lá sobre os talentos, e aquele servo que escondeu os talentos chegou diante do seu senhor, e aí o seu senhor falou assim, então afasta e vá para o lago de fogo eterno, não sei o quê. Um cara falou, aleluia! Eu falei assim, aleluia, o cara está mandando outro para o inferno, está falando. Então, não liga o piloto automático, pensa no que você está falando, mas eu gostaria que a cada afirmação que o salmista Davi está falando aqui sobre Deus, ao final de cada afirmação a gente falasse em português, que assim seja, tá bom? Então, assim, se você pode descansar em Deus, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. Está fraco, vamos ficar de pé para ficar mais forte esse negócio. A fidelidade desse Deus será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, nada o atingirá. Amém, meu Deus. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Oh, glória, isso eu quero ver. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua casa. Não é maravilhoso isso, gente? Com as mãos, ele o segurou, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Agora, é Deus falando comigo e com você. Então, eu estou enlouquecendo hoje, eu vou continuar. Eu quero que você imagine Deus falando o seu nome nessa hora. O seu nome. Eu vou imaginar Deus falando o meu nome. Deus diz o seguinte, porque Paulo me ama, eu o resgatarei. Porque você o ama, Deus o resgatará. Amém? Porque você, João, Maria, José, Paulo, porque você me ama, eu o protegerei. Amém? Pois você conhece o meu nome. Ele, Paulo, você, clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Você não está precisando de resposta? Amém? Você está precisando de resposta? Sim ou não? Sim. Você clamará o meu nome, clamará a mim e eu lhe darei a resposta. Isso é Deus falando. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Amém. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Não é maravilhoso isso, gente? É esse lugar que a gente precisa encontrar. É esse Deus que a gente precisa confiar. É uma posição emocional, física e espiritual em Jesus, que está sentado à direita de Deus, que tem o poder sobre todas as coisas. Esse poder está à nossa disposição em Jesus Cristo. Poder sobre as nossas dores, nossas angústias, nossas mazelas, nossos pecados, nossas frustrações. E é isso que Deus promete, que Ele tem tudo isso aqui que o salmista falou,
os seus medos podem ir embora, suas dores vão embora, seus inimigos serão derrotados se você colocar sua confiança nessa fortaleza que é o Senhor Deus. Amém? Deus, que a gente possa hoje, Senhor Deus, sair desse lugar, Pai, onde nós rimos, onde nós nos emocionamos, onde nós choramos, que a gente saia desse lugar hoje, Pai, diferente do que nós entramos, Pai. Que a gente saia daqui com a convicção que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, por isso nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco, Pai. Tudo já foi feito por Jesus naquela cruz. Ajude-nos, Senhor Deus, a confiar nisso e a descansar em Ti, Senhor Deus. A descansar em Ti. Me ajuda, Senhor Deus, e ajuda cada um dos meus irmãos. Que a gente possa descansar, Senhor Deus, a ocupar essa posição física, emocional e espiritual em Jesus, para que a gente tenha vitórias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma semana diferente e abençoada para vocês, em nome de Jesus. Amém? Até semana que vem. Deus seja louvado.